me ocorreu aqui até uma história que não sei se até que ponto é verdade, mas enfim, ou se virou uma lenda, mas enfim, é algo que se conta. Estava vindo até esses dias um papo da professora Lúcia Helena Galvão, a filósofa, e ela estava contando que certa vez, pelo menos a história que conta, que certa vez o Tancredo Neves, quando governador de Minas, né? Certa vez ele chegou lá no centro de Belo Horizonte, tinha uma área, uma pequena área ali, que ainda era verde, onde ia ser construído um prédio, né? E aí ele foi lá, uma das moradoras ali da região, que acho que representava a comunidade, falou para o governador: poxa, aqui é uma área, uma das poucas áreas verdes que a gente tem na região, né? E as crianças brincam, a hora que elas vêm aqui para se divertir um pouco, então é muito importante manter essa área aqui, né? No que o Tancredo falou assim: não, a senhora tem toda a razão. Aí passou um tempinho, veio o dono da empreiteira, né? O dono da empreiteira falou o seguinte: mas, governador, olha só, aqui é uma região, eu tenho os dados aqui comigo, que olha só, são 30 crianças no máximo, elas passam no máximo 40, 50 minutos aqui nessa área. E se a gente construir um prédio, um edifício garagem, vai beneficiar, vai ter vaga de garagem, vamos gerar emprego, tem uma série de benefícios. No que o Tancredo pegou e virou para ele assim: o senhor tem toda a razão. Aí passou um tempinho, veio o assessor do Tancredo, falou: governador, o senhor acabou de falar que a senhora tinha razão por pedir para que ficasse essa área aqui. Aí veio o dono, o empreiteiro do prédio, o construtor, você falou que ele tem toda a razão. O senhor está sendo contraditório. Do que o Tancredo virou para o assessor: você também tem toda a razão. Mas é verdade, porque veja, essa é a essência da relação humana. Cada um de nós tem um pouco de razão e também tem um pouco que não é nada. Então, como é que a gente pode fazer a integração? Porque o ser humano ele só evolui em relação ao outro, certo? Com a relação do outro. O Wilber até usa uma imagem maravilhosa, ele diz assim, o maravilhoso milagre do nós, porque nós só conseguimos evoluir, só conseguimos aprender com a interação com o outro. Agora, é claro que a gente tem a nossa visão e o outro tem a visão dele. E muitas vezes a gente não consegue encaixar, não há diálogo nesse processo. Aliás, muitas vezes não, na maioria das vezes não acontece um diálogo. Porque a tendência normal é nós nos encastelarmos na nossa posição, eu que estou certo, você está errado. Exato. Ou eu convenço você a vir para o meu lado, ou então um azar. Tá? E esse é o grande problema que hoje a gente está vivenciando dessas crises culturais, né? As guerras culturais que nós estamos vivenciando hoje, tá certo? Você tem uma visão mítica de um lado, você tem uma visão racional do outro, você tem uma visão pluralista do outro, cada um achando que está certo, o outro está errado, tá certo? E não tem diálogo. E aí é que o Wilber diz, e aí é que vem um lado, vamos dizer assim, o lado otimista do pensamento wilberiano, e que ele trouxe de outros pensadores também, né, que é a seguinte: nós estamos no limiar de uma era integral. Tá? O que acontece? Hoje em dia, a própria psicologia do desenvolvimento estudou, nós nos desenvolvemos, assim, grosso modo, em 6 macroníveis de consciência. Mas esses níveis de consciência e esse desenvolvimento se dá tanto desde que nós nascemos num determinado nível, e depois nós vamos nos desenvolvendo, vamos evoluindo para outros níveis de consciência, podemos parar no meio do caminho. Não, mas existem 6 níveis atualmente que a gente pode dizer assim, que a psicologia do desenvolvimento fala, né? Outros estudiosos falam, no mínimo 6 níveis. Só que esses 6 níveis, eles não se dialogam, porque cada um deles acha que ele está certo e o outro está errado. Certo? E agora, nós estamos vivendo um momento na nossa humanidade, que é um momento, como o Wilber diz, que nunca aconteceu, vai estar acontecendo pela primeira vez, que é o seguinte: o próximo nível que vai surgir, que é o nível integral, esse nível, o que ele vai fazer? Ele vai verificar, ele vai entender que todos esses 6 níveis são importantes, todos esses 6 níveis têm a sua contribuição a dar, e caberá, então, a esse nível integral
fazer a integração das boas coisas de cada um desses níveis. Quer dizer, e aí sim nós poderemos começar a ter um diálogo. Porque até agora o ser humano não consegue dialogar, porque a gente se encastela achando que a minha posição está correta e a sua está errada, quando, na visão weberiana, cada um está certo, mas parcialmente certo. Se nós integrarmos essas verdades parciais, nós vamos ter uma verdade mais abrangente.